Está começando mais um programa Evidências e nós continuamos aqui na exposição sobre a Roma Antiga da Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. Atrás de mim eu tenho um painel muito importante que veio de maneira inédita e especial para o Brasil. Ele faz parte da antiga cidade de Pompeia, que era do Império Romano. Pompeia, só para lembrar, foi uma cidade destruída por volta do ano 73 d.C. pelo vulcão Vesúvio. O vulcão soterrou não apenas a cidade de Pompeia, mas também a cidade de Herculano, e, debaixo das cinzas, as casas ficaram preservadas por séculos. Quando os arqueólogos começaram a escavar, encontraram esses painéis magníficos. Note que a tinta é original daquele tempo, de quase 2000 anos. Dá para imaginar? Estes painéis, com esta tinta original, retratam a vida diária dos cidadãos romanos daquele tempo. Como eram o seu lazer, o seu trabalho, a sua casa, a sua educação, enfim, a vida diária daquele tempo. E o nosso programa hoje vai focar de maneira especial a religiosidade no Império Romano. Como as religiões de várias culturas e vários povos se encontraram dentro da cultura maior do Império Romano. Portanto, fique conosco, pois o programa Evidências está só começando. No ano 31 a.C., Otaviano, que era filho adotivo de Júlio César, derrotou Marco Aurélio e se tornou o grande soberano de toda a Roma. Ali, ele agora mudou-se para o imperador César Augusto. Agora, para conquistar essa vasta região, ele tinha que ter um grande domínio e uma grande influência sobre o exército, sobre a população. Só para você ter uma noção dos seus soldados, ele conseguiu arregimentar 58 legiões de soldados romanos, todos fiéis ao seu governo. Agora, além da política, além do apoio popular, ele tinha, é claro, que ter o apoio da religião, a grande força da antiguidade, a grande força da sociedade. Por isso, a Roma de Augusto César foi também a Roma do encontro cultural de religiões de vários povos que foram subjugados. Vamos conhecer algumas dessas religiões que agora faziam parte da vasta cultura romana. E em pouco tempo, as gerações transformam-se e passam adiante a tocha de vida. De todos os povos daquela época, a Grécia talvez foi uma das maiores fornecedoras de cultos e mitologia para os romanos. Aqui eu tenho comigo a estátua do principal deus grego Zeus, que os romanos rebatizaram de Júpiter. Júpiter, segundo a mitologia grega, seria filho de Cronos. Como eu falei, ele tinha na Grécia o nome de Zeus. Ele teve uma batalha celestial contra o seu pai e assumiu o poder. Então, como ele tinha mais 5 irmãos, ele dividiu com esses 5 irmãos o governo do mundo através do Monte Olimpo. Os seus irmãos seriam Hades e Poseidon. Poseidon, para os romanos, acabou tendo o nome de Netuno. Aliás, Júpiter, Netuno são todos nomes de planetas do Sistema Solar. Daqui a pouquinho vamos falar também de Vênus, que foi outro nome de uma divindade que hoje faz parte da astronomia. Zeus, o grande e poderoso deus dos gregos, importado por Roma no nome de Júpiter, e também hoje presente aqui na coleção de estátuas vindas da Europa. Essa é uma estátua interessante, toda feita em bronze. Ela representa o deus Apolo, deus da profecia, da música, das artes, também um padrão de beleza. E em alguns momentos, na mitologia grega, que novamente foi importada por Roma, Apolo também representou o deus Sol. Era Apolo em sua carruagem que guiava o Sol através do céu. Apolo, mais uma das divindades que também foram incorporadas pelo Império Romano. Esta aqui fazia parte certamente de algum patrício de Roma muito rico que tinha a estátua com os braços estendidos, como você pode ver aqui, para enfeitar a sua casa. E os braços estendidos serviam também para segurar lamparinas que ajudavam a iluminar a casa, a sala, algum ambiente ali. Agora imagine quantas famílias romanas não devem ter feito a sua refeição à noite
iluminados pelos braços do grande deus Apolo, o deus do sol. E tem mais um detalhe que eu esqueci de mencionar da estátua de Apolo que acabei de mostrar para vocês. É que observando mais detalhadamente a cabeça da estátua, eu pude perceber que o cabelo não é romano, é egípcio alexandrino. Isso mesmo, egípcio. Aquela estátua que um dia ornamentou a sala de algum rico patrício romano, lembra, sustentando as duas velas ali ou as duas lâmpadas para iluminar a família durante uma refeição? Esta estátua foi produzida ou importada do Egito para Roma. Isto mostra que eles tinham um grande comércio não apenas de imagens, de ornamentos, mas também de cultura e de religião. É que, embora a globalização pareça ser uma invenção da modernidade, ela já existia de alguma maneira ali em torno do Mediterrâneo durante o Império Romano. E não somente a globalização, mas também a mistura de culturas e religiões, especialmente o sincretismo. Você se lembra da imagem de Zeus, agora cognominado Júpiter, que eu mostrei para vocês? Veja mais estas duas estátuas de Zeus que nós temos aqui, ou melhor, Júpiter para os romanos. Este Júpiter que está aqui está um pouquinho diferente, porque ele está misturado com uma outra divindade, Serapis, que também fazia parte da mitologia dos povos conquistados por Roma. Essa aqui atrás de mim é a deusa da beleza dos gregos, que os romanos chamavam de Vênus, mas antes tinha o nome de Afrodite. Vênus, para os romanos, ou Afrodite para os gregos, era aquela que representava toda a beleza das divindades. Aliás, e tem até um planeta no Sistema Solar que tem esse nome até hoje, o planeta Vênus, que, por contradição, é um planeta infernal. Mas voltando a falar da história antiga, a Vênus representava todo o ideal das mulheres daquele tempo. Eu sei que você pode estar achando estranho porque, para padrões de beleza, ela está um pouquinho fora do que a estética moderna identifica como beleza feminina. Mas isto é para os nossos tempos. Naquela época, os romanos pensavam um pouquinho diferente. Agora, deixe-me contar para você a mitologia que deu origem ao culto a Vênus. Os gregos que iniciaram sua história diziam que ela era filha do grande Uranus. Numa outra versão, ela seria filha de Zeus. A história disse que numa batalha celestial, segundo esse mito, o órgão masculino de seu pai foi cortado. Esse órgão foi lançado no mar e, uma vez no mar, fez uma espécie de espuma. E dessa espuma nasceu a grande Vênus, ou Afrodite, idolatrada pelos gregos e pelos romanos, e até hoje admirada por muita gente em todo o mundo. O lar é onde o seu coração está. O imperador tinha que ter em torno de si uma grande propaganda religiosa. Ele mesmo tinha que parecer muito religioso. Esse altar aqui foi apelidado pelos historiadores de Sandalários. E sabe por que esse nome? Porque ele ficava na Rua dos Sapateiros, na antiga Roma. Era um altar público, mas ao mesmo tempo era em homenagem aos lares. Curiosa essa palavra, lares. Lares, na época romana, eram divindades cultuadas pelos que estavam na família. Durante um tempo, os lares passaram a representar até ancestrais que já haviam morrido e que as memórias eram então ali cultivadas. Da palavra lares para essas divindades, veio a palavra lareira, que até hoje nós usamos, e a palavra lar. Pois bem, esse altar aqui aos lares tinha um lugar onde o incenso geralmente seriam queimados, oferendas eram oferecidas e todo feito em mármore, muito bem ornamentado, trazia a figura do próprio Augusto, vestido com vestes sacerdotais, Lívia do outro lado e aqui um sobrinho. Tudo para a boa propaganda da religiosidade dos romanos. Você já ouviu falar da flauta Pan? Pois é, este é mais um dos elementos que temos até hoje e que tem uma ligação original com a cultura dos velhos e antigos romanos. Este aqui é um erma do deus Pan, isto mesmo, o mesmo nome da flauta. O Pan, ou o erma, seria uma espécie de pilar volitivo, evidentemente cultico, onde eles colocavam o membro superior e a cabeça do deus Pan.
Curioso que aqui ele está com um chapéu um tanto diferente para o que a gente imagina que os romanos poderiam usar. Ele está vestido de pastor. Pan era o deus dos bosques, o protetor dos animais, e aqui ele tem um animal no seu ombro e a representação viva da preocupação que os romanos também tinham com os bosques e com a natureza, já naqueles idos. Uma das festas populares mais questionadas pelos religiosos hoje é o Carnaval. Você sabe que ali é promovido uma série de orgias, às vezes em meio à dança, à festa também tem muita bebedeira, briga, etc, etc, etc. Mas você sabia que o Carnaval tem uma origem religiosa? Isto mesmo, era no passado uma festa dos religiosos, primeiro dos gregos e novamente dos romanos. Os gregos adoravam a um deus chamado Dionísios, que era um dos filhos de Zeus e era o deus do vinho. Os romanos rebatizaram esse deus com o nome de Baco, o deus do vinho. E eu tenho aqui atrás uma estatueta de Baco e também um painel mostrando o culto ao deus Baco. Você percebe que ele tem na cabeça vários cachos de uva. Esses cachos de uva evidenciam a sua relação com o vinho. E você já viu falar a palavra bacanal, que é uma orgia sexual? Pois é, bacanal vem da palavra Bacchus, que era o deus do vinho. Um comportamento questionável da modernidade com a sua origem no velho Império Romano. Há sempre uma novidade vindo da África. Uma coisa que nos chama a atenção nesse encontro cultural de religiões em Roma era a maneira como ela importava esses cultos e os adaptava à sua própria cultura. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho uma bela estátua em dois tipos de mármore, um mármore negro e um mármore branco, e é uma estátua da deusa Ísis. Agora, você deve saber, Ísis é uma divindade egípcia, mas esta estátua que está do meu lado não tem nada de egípcio. A roupa é romana, o cabelo é romano, até o jeito do rosto é romano. Eles importaram do Egito o culto de Ísis, porém o transformaram num culto da sua própria cerimônia religiosa romana. A Ísis dos egípcios, que está aqui, é bem diferente daquela que encontramos lá nas catacumbas, nas pirâmides, enfim, nas terras dos faraós. É uma Ísis convertida, digamos assim, à cultura dos romanos. Mas esta propaganda religiosa deles não ficava só com os egípcios, não. Veja esse outro exemplo aqui. Aqui tem o deus Serapis, que você já viu no outro bloco. Mas esse Serapis aqui, ele está sentado num trono e a estátua está bem antiga, portanto está um pouquinho apagada. Aqui na parte você tem um cachorro com várias cabeças. Esse cachorro é o cão Cérbero, que na tradição grega era o cão que cuidava do império de Hades, ou seja, o cão que ficava na porta do inferno. Os gregos contavam inclusive de uma história onde Hércules teria enfrentado o Cérbero, o cão de várias cabeças que cuidava dos portais do inferno. Agora você vê o culto de Serapis misturado com a lenda grega a respeito do Cérbero e importado para a cultura dos romanos. Mas a importação não parava por aqui. Eu quero chamar a atenção para uma outra estátua que nós temos aqui à minha esquerda. Esta mulher é uma patrona romana, desconhecida, não sabemos quem ela seria apenas alguém normal do povo, evidentemente do povo da elite. Mas veja que curioso, ela, embora fosse uma cidadã rica, não estava vestida apenas como uma patrona romana, mas ela estava vestida com as vestes da deusa da fortuna. A cornucópia aqui na sua mão é como se fosse um chifre, que geralmente estava cheio de moedas, de flores, de frutos, representando a abundância e a riqueza. Não é por menos que a palavra fortuna, no latim, acabou virando em português a palavra fortuna, que significa riqueza. E para terminar esse bloco aqui, eu quero chamar a atenção de mais uma imagem que mostra o sincretismo romano, podemos dizer assim, o encontro de várias culturas religiosas dentro da sua própria formação latina, dentro do próprio domínio dos imperadores. É a imagem da grande mãe Cibele. O culto a Cibele chegou em Roma um pouco antes do cristianismo, e Cibele era considerada a Magna Mater, ou seja, a grande mãe. O culto de Cibele já vem desde a região da Ásia, e uma coisa nos chama atenção. Nesta forma romana, Cibele aparece como Serapis sentada num trono. E você pode notar que aqui embaixo ela tem 2 leões. Sabe por que isso nos chama atenção?
Porque, curiosamente, os primeiros cultos ou as primeiras imagens iconoclastas de Maria, que foram fundadas pelo cristianismo depois de Constantino, também traziam Maria sentada num trono, ladeada por 2 leões, exatamente como a imagem da grande mãe Cibele. Alguns historiadores chegam a pensar se não haveria aí alguma coincidência de origem dos 2 cultos. Isso é um bom assunto para se pesquisar. Mas tem uma outra divindade aqui nesta galeria que eu quero mostrar para você porque tem uma relação muito especial com o principal dia de guarda do cristianismo hoje, que é o domingo, ao invés do sábado mencionado na Bíblia judaica. Esta divindade explica um pouquinho deste feriado. Então vem comigo que eu quero mostrar para você. Está bem aqui, muito bem preservado. Este Deus que eu mencionei é o Deus Mitras. Neste quadro aqui, ele está representando uma cena da mitologia de Mitras, onde ele destrói um touro celestial. Mitras geralmente aparece com roupas de um soldado, porque ele acabou sendo incorporado pelo exército romano como o patrono de todas as legiões romanas. O curioso é que Mitras tinha como representação máxima o sol. O mitraísmo foi um culto que veio da Pérsia, veja, de tão longe, e chegou até Roma. Os romanos importaram Mitra com todo o seu conteúdo litúrgico, cultico e também artístico e guerreiro. Talvez foi por isso que os soldados romanos resolveram adotar Mitras como o patrono das legiões romanas. E qual a relação de Mitras com o domingo? É muito simples. Você se lembra que eu falei que Mitras tinha como representação máxima o sol? Os persas tinham uma adoração ao sol através de Mitras, e Mitras era confundido com o próprio sol. Quando os romanos importaram o culto de Mitras, importaram também um festival religioso em homenagem a ele. E o primeiro dia da semana era então em latim chamado Dies Solis, em homenagem ao deus Mitras. Acontece que, por volta do 4º século depois de Cristo, Constantino, o imperador romano, pretensamente se converteu ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, várias dessas adaptações que mostramos para vocês que Roma fez de cultos de outros povos foram importados desta vez para a religião cristã, que agora se dizia cristã e romana. Nesta importação de vários dados, o culto de Mitras também veio. E o dia do sol, Dies Solis, foi incorporado na tradição cristã como comemoração ao dia da ressurreição de Jesus. É que Jesus ressuscitou no domingo. Então, aproveitando a coincidência, Constantino estipula um dos primeiros decretos dominicais de maneira oficial. É curioso que, mesmo antes de Constantino, alguns grupos cristãos, embora continuassem guardando o sábado conforme reza a tradição judaica que eles importaram no Antigo Testamento, para adaptar-se à cultura romana, começaram também a se reunir no domingo e evitar a reunião no sábado. Sabe por quê? Para não serem confundidos com os judeus. Isto mesmo. Cristãos que não queriam ser judeus começaram a se reunir no domingo, não para guardar o domingo, mas para evitar confusão com o judaísmo. Depois esse se reunir do domingo começou a ficar regular e o sábado aos poucos foi ficando esquecido. Quando então Constantino vem e decreta uma nova lei dominical, obrigando que todos descansem no venerável dia do sol, ficou fácil os cristãos incorporarem isso, principalmente agora que o cristianismo estava sendo a religião do Estado, principalmente agora que Constantino se dizia o grande líder da igreja. Aliás, um dos títulos que o imperador tinha era Pontífice Maximus, que significa construtor de pontes. É que o imperador aproveitava o culto de Mitras e se dizia a representação humana do deus Mitras. E ele era também o sacerdote supremo, o primeiro sacerdote do culto a Mitras. Então, Pontífice Maximus, em latim, significa construtor de pontes entre o homem e Mitras, entre a humanidade e a divindade. Novamente a curiosidade. O título Pontífice Maximus acabou sendo incorporado para o chefe da religião cristã ocidental e até hoje é aplicado, por exemplo, ao Papa. Estas são algumas curiosidades que temos da religiosidade do encontro cultural de religiões na antiga Roma. Espero que você tenha gostado desse programa, porque Evidências está aqui para mostrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e a compreender a história das religiões e a história do cristianismo. Um grande abraço para você. O que eu acho que existe de mais romano no Império Romano é a possibilidade dele ter existido durante tanto tempo. Enfim, uma série de questões que estão relacionadas com a organização da nossa vida atual e que têm origens em Roma Antiga. Foi isso que na Antiguidade deu aos romanos o reconhecimento e a grandiosidade do Império. Quem não conhece a sua história
E a história de Roma é a nossa história. Nós somos romanos à nossa maneira.